Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos
prestaram muitas honras. E quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Polus. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a Praça Ápio e as 3 Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado porque nessa manhã podemos te bendizer, podemos te adorar, e aqui está o teu povo congregado, Deus, e abençoado pelo Senhor, e que a nossa vida, o nosso coração nessa manhã seja como uma terra fértil para receber a tua palavra, para que possamos em tudo sermos encorajados e instruídos, ó Deus, e conduzidos a uma vida santa diante do Senhor. Nós oramos agradecidos e confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Como bem os irmãos sabem, desde o ano passado nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos. E de forma muito especial, o capítulo 27 e o capítulo 28 compreendem a 4ª viagem realizada pelo apóstolo Paulo. Se você olhar no final da sua Bíblia, geralmente há 4 mapas onde mostra os lugares, as ilhas que o apóstolo Paulo passou por elas. Algumas Bíblias só vão ter 3 mapas, como a Bíblia do Andrelino, porque essa 4ª viagem, talvez na perspectiva de quem montou, fez a edição, essa não seria considerada uma viagem plenamente missionária. E por isso algumas Bíblias talvez tragam somente 3 mapas. Mas fato é, meus queridos irmãos, que por onde o apóstolo Paulo passou, ele testemunhou do Evangelho do Senhor Jesus. Ele anunciou com palavras e com a sua própria vida aquilo que o Senhor Jesus fez e como o Senhor lhe transformado. E à luz de Atos 28, versos 1 ao 15, eu quero nessa manhã pensar com você sobre atos transformadores, gestos que transformam vidas. E o primeiro gesto transformador, meus queridos irmãos, que eu aprendo neste texto, é o que nós encontramos na recepção dos habitantes da ilha de Malta. Quando você olha nos versos 1 e 2, nós vamos encontrar ali na ilha de Malta pessoas que recebem aqueles que haviam naufragado, aquelas 276 pessoas, eles recebem com muita humanidade, eles recebem com muita bondade, e em meio às aflições, às provações, como o Marquinhos já mencionou aqui hoje, todos nós passamos. A melhor maneira, meus queridos irmãos, que nós temos para lidar com os dias de provação ou com aqueles que sofrem, é aprender a acolhê-los, é aprender a acolher as pessoas que estão passando por um momento de dor e sofrimento. Vejamos o verso
habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Algumas versões vai trazer a expressão bárbaros, mas não é a melhor tradução. A melhor tradução é nativos ou habitantes. E aqui nós encontramos o destaque que eles recebem aqueles que saíram nadando do mar com muita bondade. O verso 2 segue dizendo e descrevendo: fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Certamente, meus queridos irmãos, se aquela tripulação não fosse acolhida desta forma, com fogo, com calor, certamente com aquilo que tinha disponível de agasalho, certamente muitos daqueles pereceriam exatamente naquela ilha. Mas eu quero pensar sobre como essa verdade se aplica às nossas vidas hoje. Quantas pessoas passam pelas nossas vidas, adentram aqui a este santuário, a este lugar de adoração, encharcados pela água do mar de provações. Quantos adentram aqui dribos, certamente famintos espiritualmente, certamente famintos espiritualmente, emocionalmente. E nós, meus queridos irmãos, somos igreja do Senhor Jesus, assim como esses habitantes da ilha de Malta, que sequer, muito provável que não eram cristãos, acolheram essas pessoas. Quantas pessoas tremendo de frio, e aqui permita usar essa figura para ilustrar, às vezes, pessoas que estão esgotadas espiritualmente ou frias na fé, pessoas que perderam o apetite espiritual, e nós precisamos estar com a nossa vida sempre preparada como igreja do Senhor para acolher essas pessoas. Casamentos em pedaços, pessoas, pais vivendo crise com seus filhos, irmãos vivendo crises depressivas. E aqui, meus queridos irmãos, nós temos a bênção de poder acolher pessoas que estão cumprindo penas com o serviço comunitário. E nós precisamos aprender a acolher essas pessoas, porque nós temos o poder do Evangelho do Senhor Jesus, que pode fazer dessas pessoas nova criatura, que pode transformar essas pessoas. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos estar preparados para acolher, assim como aqueles habitantes da ilha de Malta o fizeram com o apóstolo Paulo. Observe, meus queridos irmãos, que essa atitude desses habitantes também foi a atitude de Jesus quando nós vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 8, naquele relato da multiplicação dos pães. Jesus vai dizer aos seus discípulos: se eu deixar a multidão ir embora, eles vão desfalecer no caminho. E a resposta dos discípulos era: olha, nós temos que mandá-los embora, porque nós não temos suprimento suficiente para essas pessoas. Mas Jesus se compadeceu delas e acolheu, e ali houve uma grande provisão para todos que estavam ali, que saíram não apenas espiritualmente ou com a alma
Deus para alimentar uma fogueira. O texto bíblico não faz menção de outras pessoas que estivessem junto de Paulo carregando gravetos. E é muito provável que naquele momento específico somente o apóstolo Paulo estivesse ocupado nisso. E é interessante nós aqui considerarmos, queridos irmãos, que na vida do apóstolo Paulo estava sempre à disposição de servir, sempre à disposição de abençoar. Observe a nobreza deste servo de Deus, a virtude desse servo de Deus, que independente daquilo tudo que ele viveu na sua trajetória, de estudos, de poder do Espírito Santo, ele sempre estava preparado a servir. Certamente você já lidou com um contexto onde uma pessoa melhorou um pouquinho de vida ou recebeu um determinado título e essa pessoa então se tornou inacessível. Quem já viveu isso? Fala assim: olha, eu não vou me sujeitar mais a determinada coisa. Mas é interessante nós percebemos que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus como algo que devesse apegar, mas antes assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante a nós. E nós estamos aqui, meus queridos irmãos, para sermos lembrados que somos servos e servas do Senhor. Amém. Há um dos nossos hinos que vai dizer: não somente para fazer o feito singular, é mister agir com devoção, mas as coisas mais humildes por executar, deve fazê-las com fervor. E aí o texto segue, citando Mateus capítulo 5, verso 16. E é interessante nós percebermos essa atitude nobre do apóstolo Paulo. E nos momentos de luta, meus queridos irmãos, nos momentos de imprevisto, nos momentos de angústia, nós precisamos, mais do que nunca, continuar mantendo a disposição de servir ao Senhor e servi-lo com entusiasmo, servi-lo com alegria, servi-lo com dedicação. Mas em terceiro lugar, meus queridos irmãos, eu aprendo com este texto sobre não tirarmos conclusões precipitadas. Versos 4 ao 6, o apóstolo Paulo, ele está ali pegando gravetos para aquecer a fogueira. E o que lhe acontece é que uma víbora pica a sua mão. E na compreensão daqueles habitantes da ilha de Malta, é como se Paulo fosse um homem amaldiçoado. E eles falam: olha, Deus, ou os deuses da compreensão deles, o livrou do naufrágio, mas ele não pode escapar agora de uma víbora, de uma cobra. E lamentavelmente, meus irmãos, nós vivemos num contexto evangélico onde muitas vezes uma pessoa vê alguém sofrendo e a primeira resposta que ela fala é: está em pecado. Essa pessoa está em pecado. E a luz voltou. Graças a Deus. Essa pessoa está sofrendo, ela está passando por uma crise financeira, ela está passando por uma determinada situação, porque ela está em pecado. Há muitos círculos evangélicos que fazem essa declaração e tiram essa conclusão precipitada. E é interessante, meus amados irmãos, nós entendemos que essa teologia, ela é muito frágil. Porque um dos indicadores que nós estamos andando na verdade, talvez um dos indicadores mais fortes, são as provações e oposições. Nas bem-aventuranças, as duas últimas bem-aventuranças,
vai nos dizer: bem-aventurados quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, porque assim fizeram com os profetas. O nosso Senhor Jesus sofreu. Quando vamos à primeira carta de Pedro, vai falar do sofrimento. Ele vai falar de um chamado que ninguém quer. Nós somos chamados para sofrer, para seguir os passos de Jesus, para crucificar a nossa carne. E aqui nós encontramos pessoas tirando conclusões precipitadas sobre a condição do apóstolo Paulo. E nós não podemos também correr nisso. É o clássico chamado preconceito. Tirar conclusões sem conhecer. E muitas das vezes, meus queridos irmãos, isso se torna um bloqueio à evangelização. Se torna uma barreira. Por conclusões precipitadas, quantas vezes nós descartamos pessoas e achamos que determinada pessoa não pode somar no reino de Deus? E a terceira reflexão então que nós temos é: não tire conclusões precipitadas. Mas avançando um pouquinho mais, olhando para os versos 7 ao 10, nós encontramos o apóstolo Paulo agora na casa do principal homem daquela ilha. E o seu pai estava passando por febre e desinteria. Talvez em nossos dias isso seja algo simples. Seja algo simples para lidar. Temos tantos analgésicos, antibióticos. Mas nesses dias, meus queridos irmãos, do Novo Testamento, isso era algo muito complicado. E é interessante, nós percebemos aqui o apóstolo Paulo se colocando como um intercessor, como alguém que impôs as mãos para orar pela cura daquele homem que estava sofrendo. E a quarta atitude transformadora que nós precisamos ter como igreja é exatamente essa, de colocarmos como intercessores. A casa do Senhor, ou a reunião do povo de Deus, onde o Senhor habita, precisa ser conhecida como casa de oração. Casa de oração, onde nós clamamos por aqueles que sofrem, onde nós intercedemos, meus queridos irmãos, crendo que Deus pode mudar, curar, restaurar, segundo lhe apraz. A nós cabe crer e confiar que o Senhor Ele tem poder para mudar todas as coisas. E é isso que eu aprendo com o apóstolo Paulo. Ele não desperdiçava tempo, meus queridos irmãos, e em cada circunstância ele apresentava ao Senhor aqueles que sofriam, aqueles necessitados. Após uma conversa que você tem com alguém, meus queridos irmãos, que às vezes está ali te desabafando, que está ali passando por alguma dificuldade, lembre-se de encerrar esses momentos com essa. Lembre-se de clamar ao Senhor. E nós somos chamados pelo Senhor Jesus a orar somente para aquelas pessoas que nos fazem bem. É isso mesmo? Está escrito lá? Somente pessoas, gente boa. Somente para isso nós vamos orar. É isso mesmo? Não. É para gente ruim mesmo que a gente tem que orar. Para gente difícil mesmo que a gente tem que orar. Bem dizer e abençoar, meus queridos irmãos. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, porque nós também somos miseráveis e pecadores. Nós também somos inconstantes. Talvez
vezes, essas pessoas a quem o apóstolo Paulo estava orando aqui, estavam fazendo coro àqueles que diziam: olha, esse homem é um amaldiçoado mesmo, esse homem não merece viver. E agora o apóstolo Paulo está sendo instrumento de cura e restauração. Em quinto lugar, meus queridos irmãos, o quinto desafio que esse texto me apresenta é o desafio de reconhecermos a fidelidade e o cuidado de Deus. Vejamos o verso número 15 mais uma vez. E o verso número 15, nós temos o apóstolo Paulo finalmente chegando em Roma, encontrando com os irmãos. E o texto bíblico vai dizer: os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio, as 3 vendas, para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quem falou que Paulo ia chegar em Roma? Foi o próprio Deus. O Senhor Jesus apareceu para ele, e agora ele estava chegando. Não somente ele se salvou, mas aqueles 276 circulantes. E nós precisamos recordar que o Deus a quem nós servimos e amamos é um Deus fiel, é um Deus que tem agido de forma providencial sobre as nossas vidas. Nos 2 domingos passados, nós lemos o capítulo 27 e percebemos os movimentos providenciais de Deus. E mais uma vez aqui o apóstolo Paulo pode comprovar a fidelidade e o cuidado de Deus, porque ali há braços abertos para recebê-lo, há irmãos em Cristo para recebê-lo. Agora ele estando em Roma para servir ao Senhor, e ele então dá graças a Deus, certamente aliviado, e ele fica encorajado. E meus queridos irmãos, essa precisa ser a nossa atitude como igreja do Senhor: reconhecer que é um Deus que tem cuidado de nós, reconhecer que é um Deus que tem nos sustentado, e a maior das suas provisões está no sacrifício de Cristo Jesus, que morreu na cruz em favor do nosso pecado, foi sepultado e ressuscitou. E nós estamos aqui nessa manhã exatamente para reconhecer a fidelidade e o cuidado de Deus sobre nós, que enviou Jesus. E eu quero te convidar neste tempo para fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor. Já quero pedir ao nosso Ministério de Música para tomar lugar aqui à frente. Nosso Ministério Diaconal. Eu quero te convidar nessa manhã a agradecer a Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor por nós, pela sua graça que superabunda sobre as nossas vidas. Agradeça a este Deus que te dá a segurança e a convicção de que, se nós partirmos aqui ou findarmos a nossa vida agora, nós estaremos com o Senhor, ou se Ele voltar, estaremos com o Senhor. Em outras palavras, pensando no contexto de Atos 27 e 28, nós chegaremos ao destino final em Cristo Jesus, que é a salvação eterna. Deus nos criou para estarmos junto dele, glorificando e deleitando a sua presença. E é sobre isso que eu gostaria de te convidar nessa manhã a agradecer ao Senhor. Quem sabe você está aqui nessa manhã e precisa rever os seus atos, as suas atitudes. E eu quero te convidar nessa manhã a se colocar diante do Senhor, pedindo que Ele sonde o seu coração, pedindo para que Ele transforme a sua vida, pedindo ao Senhor que lhe dê capacidade de acolher pessoas,
de restaurar relacionamentos, liberando o perdão ou perdoando. Que o Senhor me capacite a servir com alegria ao Senhor. Quem sabe essa é uma manhã a qual você pode se colocar diante do Senhor para renovar a sua alegria em servir. E este é o tempo que você tem, somente você e o Senhor, para um autoexame, para colocar a sua vida diante do Senhor, no nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. E muito obrigado porque tu és o Deus que sonda os nossos corações. Tu és o Deus que esquadrinha os nossos pensamentos. Tu és o Deus que tem poder para mudar as nossas atitudes. E se há, Pai, em nós palavras que não estão edificando, motivações que não edificam, gestos que não edificam, Deus, que esses possam ser mudados, Deus, para gestos transformadores e abençoadores. Nos capacite, ó Deus, a cada dia a superar os naufrágios e tempestades que acometem cada um dos seus filhos e filhas. E nos capacite, ó Deus, assim como o teu servo apóstolo Paulo, assim como o teu filho Jesus, a glorificar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Pai querido, continue conosco. Esta é a oração que faço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, neste momento nós vamos participar do tempo memorial, e é mais uma oportunidade para reconhecermos a fidelidade e o amor do Senhor, porque quando participamos deste momento, nós estamos proclamando a morte de Jesus. E em proclamar a morte de Jesus, nós estamos dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Também estamos proclamando a justiça de Deus revelada e manifesta em Jesus, que nos é alcançada por meio da fé. E nós proclamamos isso, comendo do pão, bebendo do cálice. E quem são aqueles que são convidados a participar da ceia do Senhor? Aqueles que um dia foram regenerados, experimentaram um novo nascimento, entregaram a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Esses são convidados. Aqueles que já foram batizados biblicamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são esses que são convidados para participar deste tempo memorial. E eu quero então te convidar para neste momento estar meditando sobre esse grandioso amor de Deus, enquanto comemos o pão e bebemos o cálice, que serão distribuídos neste momento, no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, e então neste momento acontecerá a distribuição dos elementos. Sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve, esse sangue eu serei. Sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã, quando podemos participar deste tempo memorial, deste tempo quando podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aleluia. O teu sacrifício reconciliador, redentor, a tua graça maravilhosa, Deus, que um dia nos alcançou e tem nos alcançado a cada dia, porque a tua palavra nos diz que a tua graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando para que vivam de maneira justa, santa e piedosa diante do Senhor. E que assim seja nossas vidas, ó Deus, a tua presença, glorificando o teu santo nome, e que o Senhor possa renovar as forças do teu povo, que o Senhor possa suprir cada um dos teus filhos e filhas segundo a tua vontade, Deus. Que o Senhor possa, Deus, visitar aqueles que passam por tempos de enfermidade,
enlutamento, aflição, Pai, que a tua boa mão seja sobre cada um deles, restaurando e conduzindo. Pai querido, que através desse ato possamos lembrar que somos uma igreja missionária, somos uma igreja que está situada aqui neste local, para anunciar Jesus, para proclamar o Senhor até que tu venhas. E neste momento, nós suplicamos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre o teu povo, desde agora e para todos sempre. Amém.